Olá, eu sou Saulo Cisnando, que tomo conta desse clube de leitura e cinema. E hoje a gente vai fazer uma lista dos mais macabros filmes sobre exorcismos. Espere só um pouquinho que você vai se cagar de medo. Bom, como na semana passada a gente falou exaustivamente sobre O Exorcista, a gente decidiu essa semana fazer uma lista com alguns filmes que tratam sobre o mesmo tema, ou seja, exorcismos. E aí eu acabei fazendo uma lista de 5 filmes que você precisa assistir, ou enfim, que você precisa procurar para assistir, porque alguns filmes são bem difíceis, inclusive alguns eu não vi. Como esse filme bem aqui, que é A Madre Joana dos Anjos, que é um filme de 1961, é um filme polonês. Ele é um dos primeiros filmes feitos que trata sobre exorcismo. É a história de um padre que é chamado para um convento de freiras, onde as freiras foram possuídas pelo demônio. Esse filme é muito famoso, eu não consegui baixar, não consegui encontrar em lugar nenhum. Se você assistiu esse filme ou se você tem, enfim, alguma informação sobre esse filme, você pode colocar alguma informação aqui embaixo, fazer um comentário, qualquer coisa do gênero. Mas enfim, eu acabei colocando por ser um dos primeiros filmes a tratar sobre exorcismos. Eu acho que esse tema do exorcista, de exorcismos, ele é muito famoso e acaba assustando muita gente pela proximidade do mundo real. É sempre muito comum quando a gente vê filmes de exorcismos acabar as pessoas dizendo que é baseado em fatos reais ou baseado numa história real. Bom, e eu acabei procurando algumas histórias que influenciaram e que geraram filmes sobre exorcismos. E uma das histórias mais famosas é de um menino que é o Rob Mannheim ou Roland Doe, a gente não sabe direito o nome dele, que ele era uma criança na época da Segunda Guerra Mundial. E por causa da Segunda Guerra Mundial ele era meio proibido de sair de casa, ele não tinha com quem brincar e tal, uma série de coisas, e ele acabou tendo uma grande amizade com um tio dele, que acabou falecendo em 1948, e esse tio dele era espírita e deu para ele uma tábua Ouija, e começou a ensinar o menino a se comunicar com os mortos através dessa tábua. Bom, reza a lenda que logo depois da morte do tio dele, em 48, o menino começou a utilizar essa tábua para se comunicar com o tio e acabou sendo possuído pelo capeta. Bom, a família dele foi atrás de vários padres para tentar exorcizar. Diz que o menino movimentava móveis dentro de casa e a história desse rapaz ficou tão famosa, desse garoto ficou tão famoso que em 20 de agosto de 1949 o Washington Post publicou uma vasta matéria sobre ele e um cara chamado William Peter Blatty leu essa história e se inspirou e acabou escrevendo o livro O Exorcista, que acabou imortalizando a história desse menino. Ele mudou algumas coisas, transformou o menino em menina, mas basicamente a história é a mesma. Então, para a gente começar, o primeiro filme que a gente colocou é aquele, e o segundo filme que você tem que assistir sobre exorcismo é, obviamente, O Exorcista. Ou, acho que nos anos 2000, não me lembro exatamente quando, foi feito esse filme bem aqui. Bom, em 2000 foi lançado esse filme, Possuído pelo Demônio, tá? Que conta exatamente a história do menino que deu origem à trama do Exorcista. Então, se você tem curiosidade para saber a história supostamente verídica do Exorcista, você procura esse filme. É um telefilme, tá? Com Timothy Dalton e Christopher Plummer. Não é difícil de encontrar, eu ainda não assisti, mas está na fila, mas se você já assistiu, você pode comentar aí. Mas é bem interessante porque ele conta a história supostamente como aconteceu. Bom, outra história de exorcismo muito famosa é a história da Anneliese Mitchell, que é uma alemã que viveu na década de 70, final da década de 60, começo da década de 70, e ela, durante a adolescência dela, desenvolveu um problema de epilepsia, passou um ano internada e foi supostamente curada. Bom, depois ela ingressou na faculdade e começou a estudar pedagogia, e na faculdade ela descobriu que ela continuava tendo crises epiléticas e ela tinha visões de demônios e ela tinha aversão a todos os símbolos católicos, símbolos religiosos. Ela não conseguia tocar em rosários, não conseguia tocar em crucifixos, e isso era muito torturante para ela porque ela era católica, a família dela era muito católica. A família dela tentou de várias maneiras curá-la, ela fez uma série de exames
e depois de muito tentar, eles convenceram a Igreja Católica a fazer rituais de exorcismo. Ela fez 67 sessões de exorcismo para conseguir se libertar de vários demônios. Ela não tinha apenas um demônio no corpo dela, ela tinha vários demônios. Entre eles, ela tinha Lúcifer, Nero, Caim, Judas, Hitler, e ela ainda tinha um padre que se perdeu e se entregou à bruxaria do século XVI. É muito interessante que você pode ver no YouTube as gravações do exorcismo real da Anneliese Mitchell, e tem os momentos que você vê uma discussão, um debate entre esses dois demônios dentro do corpo dessa menina. Tá tudo isso registrado no YouTube, você pode ver lá. Bom, tem uma história também que essa menina, num determinado momento, em todo esse sofrimento dela, ela teve um sonho com Nossa Senhora, e Nossa Senhora pediu para ela escolher. De duas uma, ou ela se libertava dos demônios e seria feliz para sempre, mas como uma pessoa ordinária, ou ela utilizaria seu próprio corpo para provar para as outras pessoas que os demônios existem, que Deus existe, porque muitas pessoas achavam que Deus estava morto. E aí ela fez um pacto com Nossa Senhora e decidiu que ela preferia continuar com os demônios dentro dela e provar para todo mundo que os demônios existem. E Nossa Senhora disse que num determinado dia, salvo engano, 1º de julho, ela ia se libertar. E aí depois de 60 e tantas sessões de exorcismo, desistiram desse exorcismo, e neste dia que tinha sido marcado, ela conseguiu finalmente se libertar sozinha dos demônios e morreu. E hoje o túmulo dela acabou sendo, enfim, um lugar de peregrinação de católicos. Bom, você já deve estar reconhecendo essa história. Deu origem a um filme muito famoso, O Exorcismo de Emily Rose, que é considerado o primeiro filme de terror de tribunal. Bom, é um filme muito legal. Foi dirigido pelo Scott Derrickson, que dirigiu A Entidade e O Dia que a Terra Parou. Ele tem interpretações bem legais da Laura Linney e da Jennifer Carpenter, que faz a Emily Rose. Ela é muito famosa pelo seriado Dexter e ela tem uma interpretação maravilhosa nesse filme. Eu acho esse filme muito legal, acho que a gente tem que assistir esse filme, enfim, e decidir, assim, mas como é um filme americano, acaba tendo sustos e tal. E se você tá afim de ver a história da Anneliese Mitchell de uma maneira mais real, tem um filme que foi feito um ano depois, que é o Requiem, que é um filme alemão, um filme bem mais comportado, um filme que não tem efeitos especiais, mas conta exatamente a história, como aconteceu a possessão da Anneliese Mitchell, que no caso do filme é a Micaela. Assisti esse filme, muito legal, um filme muito fácil de assistir, está disponível até no YouTube. Bom, existem outros filmes que eu acabei selecionando também, mas que não tem tanta importância, mas enfim, tratam sobre o tema, como por exemplo o REC 2, que é o REC 1, um filme europeu que fez muito sucesso, tratava de zumbis presos dentro de um prédio, e no final do primeiro filme você descobre que na verdade tudo não está girando não em torno de zumbis, mas enfim de uma garota que estava possuída no último andar do prédio. E o segundo filme começa 15 minutos depois, e uma das pessoas que entra no prédio, que está infestado por essas pessoas zumbi ou possuídas, está um padre que vai fazer um exorcismo dessa menina que está lá no último andar. Tem também esse outro filme também bem famosinho, que é o Estigmata, com a Patricia Arquette, que também trata de possessões demoníacas. We have a very deep laceration here. You have no idea who you're dealing with. Who are you? Il messaggero non è importante. Bom, tem também o Constantine, que já mostra um exorcismo assim bem mais pop e ligado a HQ. Tem também o horror em Amityville, porque falam que possessão talvez não aconteça apenas em pessoas, mas também em casas. E tem uma parte lá do primeiro horror em Amityville que tem um exorcismo, o padre tenta exorcizar a própria casa. E o 2, a continuação, que na verdade se passa antes do primeiro, o nome é Amityville 2, A Possessão, tá? Então também trata desse tema. Amityville 2, The Possession. Tem um outro filme também que eu acabei colocando aqui, que é uma comédia, A Repossuída, com a Linda Blair.
né? O filme é uma grande bosta com Leslie Nielsen, mas é bem legal você ver a Linda Blair, que fazia a menina do Exorcista, sacaneando com o papel que levou ela ao estrelato e que logo depois botou ela no ostracismo total. Puta que... Tá, gravando. E doido, tu não tem noção que no meio que a gente tava falando dos exorcismos, simplesmente apagou a luz da casa. Enfim, ficamos no breu total, assim ó. Enfim, nunca mais a gente vai falar sobre exorcismo, tá? Que fique registrado. Então vamos terminar logo. Falta só um filme, que foi um filme que saiu ano passado, o Invocação do Mal, que, enfim, conta a história ai, eu já até esqueci o nome dele, do Ed e da Lorraine Warren, que eles eram uma espécie de Padre Quevedo americano, que eles iam de casa em casa onde tinha aparição, onde tinha, enfim, capeta e toda coisa do gênero, eles iam. Só que diferente do Padre Quevedo, que dizia que não existe, eles diziam que existia tudo. E o Invocação do Mal é um filme muito legal. E a metade final do filme, inclusive a metade final que um pouco desanda o filme, trata de um exorcismo. Tá? Então é isso, a gente já tá indo embora, ninguém vai fazer mais nada e falar de exorcismo e coisas do gênero, só, enfim, vamos passar vários episódios para depois falar sobre isso, tá? E outra coisa, eu queria convidar para vocês, quem quiser brincar comigo com a minha tábua Ouija, tá? Me manda um e-mail, qualquer coisa, tá? Se bem que depois dessa falta de luz, se você quiser ficar com ela, você pode ficar. Bom, é isso, gente, até semana que vem e fiquem com Deus. Tchau! Ah, me lembrei. Se você gostou do vídeo, você dá um joinha bem aqui, se inscreve no canal, entra no nosso clube de leitura lá no Facebook. Se você não gostou do vídeo, eu espero que falte luz na sua casa e que o capeta vai te atormentar lá, ok? Tchau, tchau. Assisti O Exorcista, porque meu pai tinha lido o livro. E aí, eu acho que O Exorcista é um filme muito legal. Até porque tratava